Doutor, como é que o senhor analisa o trabalho, então, de identificação dessas vítimas com dados técnicos? Sim, os trabalhos de identificação das vítimas desse trágico acidente ocorrido em Teófilo Otoni em 21 de dezembro de 2024, ele se iniciou no mesmo dia, logo após o acidente. As equipes da perícia criminal e da medicina legal da Polícia Civil, juntamente com outros servidores, como delegados e investigadores, compareceram ao local para o início dos trabalhos. Naquele momento, já se iniciou o trabalho para entender a dinâmica do acidente, e esses corpos foram sendo liberados e levados para um local adequado, ainda em Teófilo Otoni, para o exame necroscópico, o exame externo inicial desses corpos. Ali mesmo já foram coletadas impressões digitais nos corpos onde isso foi possível, porque infelizmente grande parte dos corpos foi carbonizada, e esses corpos começaram a ser identificados naquele local. A Polícia Civil, para além da equipe de Teófilo Otoni, determinou o deslocamento de uma equipe complementar de especialistas que foi levada em avião do governo para Teófilo Otoni, com médicos legistas, peritos criminais e necropapiloscopistas, para que a gente pudesse auxiliar a equipe local nos trabalhos. Para a identificação, foram 3 formas, né? Eu queria que o senhor falasse isso, cada uma delas, quantas vítimas no papiloscópico, no DNA, especificasse para a gente, por favor, e por que a necessidade de cada uma. Isso. Na verdade, lembrando que chegaram ao IML 41 sacos cadavéricos, que foram devidamente, esses corpos e segmentos devidamente acondicionados em sacos apropriados para este fim, lá em Teófilo Otoni, e uma vez que aportaram no IML todos esses sacos cadavéricos, eles foram radiografados e tomografados. A partir daí, os sacos foram abertos e, em exames mais minuciosos por especialistas da antropologia forense aqui do IML, observou-se que, na verdade, eram 46 casos entre corpos e segmentos. Haja vista a dinâmica do acidente e as grandes forças mecânicas desse acidente, infelizmente, houve segmentação de corpos. Então, nós identificamos já nas primeiras 24 horas, 11 corpos por papiloscopia, que é a impressão digital. Então, nós coletamos a impressão digital dos corpos e fazemos a comparação com as impressões digitais que são armazenadas nos institutos de identificação de Minas Gerais e também de outros estados. Então, 13 casos foram identificados por impressão digital, sendo que 11 nas primeiras 24 horas. Depois, 4 casos foram identificados por odontologia legal, que é a comparação de radiografias que fazemos no IML da arcada dentária com radiografias que essa vítima fez ainda em vida. Então, nós comparamos tratamentos dentários, até a própria linha do sorriso, a gente pode comparar para levar a uma identificação técnica e segura dessas vítimas. O número inicial, então... Calma, depois do DNA. Sim. Posteriormente, nós identificamos mais 22 casos por DNA. Nós deixamos, o DNA ele é utilizado num segundo momento para aqueles casos onde não é possível se fazer a identificação por papiloscopia ou por odontologia legal, lançamos a mão da técnica do DNA, que ela é igualmente segura, mas ela é um pouco mais demorada. Então, obviamente, a gente quer dar o nome a essas famílias, devolver as suas histórias, devolver os corpos às vítimas o mais rápido possível. Então, para isso, a gente usa primeiro a papiloscopia, a odontologia legal e, por fim, o DNA. Importante registrar que, nada obstante a gente ter a possibilidade de identificação imediata de papiloscopia e por odontologia legal, em todos os corpos, houve a coleta de exame de DNA, justamente para que, se algum desses métodos falhasse, a gente não atrasasse no processo de identificação. Então, em todos os corpos foi coletada DNA, mas nós precisamos mesmo lançar mão dessa técnica em 22 das 39 vítimas. Queria que o senhor falasse também um pouquinho a respeito do perfil dessas vítimas e se todos já foram liberados para as famílias. Bom, todas as vítimas foram identificadas, então são 39 vítimas. A idade das vítimas variou de 1 ano e 2 meses a 64 anos. A maioria das vítimas era da Bahia, natural, da Bahia e de São Paulo, havendo ainda uma vítima da Paraíba e uma também aqui do nosso estado de Minas Gerais.
Em que fase que está agora, doutor, a investigação a respeito da dinâmica do acidente? O que está sendo feito e se já teve avanço em relação à responsabilidade do motorista da carreta? Eu não respondeu se todos foram liberados. Eu vou pedir licença só para responder a pergunta dela e já passo para a do senhor. Bom, ontem foram identificadas as últimas 2 vítimas pelo exame de DNA. Ontem foram identificadas as últimas 2 vítimas pelo exame de DNA. São 39 vítimas. 37 famílias já providenciaram a retirada das vítimas daqui do ML para os procedimentos de funeral. Uma dessas vítimas de ontem, uma dessas famílias dessa vítima identificada ontem já foi informada e já está providenciando a retirada. Há apenas uma vítima que o nosso serviço social, que faz aqui o acolhimento das famílias 24 horas por dia e também faz o contato com as famílias para a retirada dos corpos, apenas uma vítima, uma família, ainda não conseguimos contato para a retirada, mas estamos nesse exato momento envidando todos os esforços para esse contato. A respeito da investigação agora sobre a dinâmica do acidente, em que fase que está e se já teve avanço sobre a responsabilidade do motorista da carreta? Bom, a perícia criminal da Polícia Civil já naquele dia iniciou seus trabalhos para identificar a dinâmica dos fatos, o que levou ao acidente. Após alguns dias, a Polícia Civil encaminhou novos peritos criminais especialistas aqui da seção de trânsito e da seção de engenharia legal da Polícia Civil para complementar os trabalhos. Várias peças foram recolhidas e estão agora numa fase de exame microscópico dessas peças, para identificar melhor o que levou ao acidente. Além disso, a Polícia Civil utilizou um equipamento muito moderno, que é um scanner 3D. As imagens já foram coletadas no local para também auxiliar na identificação da dinâmica dos fatos. Posteriormente, esses laudos serão encaminhados ao delegado, à autoridade policial que preside o inquérito, que vai, então, cotejar todas as provas para concluir sua investigação, mas isso não é o momento agora ainda dessa informação. É necessário aguardar o prosseguimento das investigações. Nada obstante, a Polícia Civil está se esforçando ao máximo para concluir também a perícia de local, a perícia da dinâmica do acidente, assim como já concluiu a identificação de todas as vítimas. Não é possível ainda prever uma data para a conclusão da perícia criminal sobre a dinâmica dos fatos. Agora, em relação ao de outras polícias de outros estados, você consegue falar para a gente como foi esse processo em outros estados? Desculpa, não entendi. A cooperação de outras polícias de outros estados. Sim. A Polícia Civil de Minas Gerais, como de costume, recebeu um importante apoio de polícias civis e científicas de outros estados, notadamente para a coleta de DNA dos familiares das vítimas e também para o encaminhamento aqui para o ML de material radiográfico, notadamente odontológico, dessas vítimas, porque isso muito nos auxiliou na identificação. Colaboraram sobremaneira Bahia, São Paulo e também o Paraná no encaminhamento desse material. Sem essa parceria, sem essa colaboração, certamente a gente teria muita dificuldade na conclusão dos trabalhos, e a gente rende aqui os agradecimentos a esses colegas da segurança pública. Agora, em relação aos exames que foram feitos no próprio motorista, né? Em todas as vítimas e também... Bom, vamos iniciar pelas vítimas fatais do acidente. Exames de teor alcoólico e toxicológico foram realizados em todas as vítimas. Todo esse material, todos esses laudos, na verdade, são encaminhados para o delegado, a autoridade policial que preside o inquérito. Em relação ao motorista da carreta, ele voluntariamente também cedeu material biológico para exame. Esses exames já foram concluídos e remetidos à autoridade policial, mas que no momento nós não podemos detalhar sobre esses resultados, sob pena de prejuízo da investigação. Esse tipo de exames, são até de vísceras, né? Exames de toxicológicos e teor alcoólico, são exames de praxe que realizamos em vítimas de acidente de trânsito. Agora, o motorista da carreta, ele
não está preso, né? Ele está solto. Bom, essa informação extrapola aqui o campo da perícia da Polícia Civil. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse scanner, porque ele é como se ele reproduzisse a cena, não é? Vocês podem consultar o local do acidente, não é Isso. O scanner, na verdade, ele reconstrói de uma forma tridimensional toda a cena do acidente e permite, inclusive, que em um segundo momento as autoridades policiais, eventualmente as autoridades judiciárias, sob demanda aqui da Polícia Civil, a gente pode, inclusive, demonstrar e entrar dentro da cena do acidente. Inclusive mudar o ponto de vista. Eu posso ver de um lado, de outro, rodar a cena. Então é como se eu estivesse revivendo aquela cena em tempo real.